Bem galera, no vídeo de hoje a gente irá discutir aqui uma das origens mais confusas de toda a DC Comics, a do Adão Negro, que por sinal já foi confirmado pela própria editora que terá um filme só para si. Mas se você ainda não ouviu falar sobre esse filme, eu recomendo que você assista esse vídeo aí que tá aparecendo aí nos cards, onde eu falo 3 detalhes sobre o longa. Mas antes do vídeo começar, se você é nova ou novo aqui no canal, não se esquece, mano, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e, mano, se inscreve aqui neste canal, porque toda segunda e quinta às 7 horas eu estou postando vídeo aqui semanalmente com muito conteúdo de animes, séries, filmes, HQs e por aí vai, mano. Não se esquece. Além disso, se você já fez tudo isso, com certeza você deve ter alguns segundos pra você, mano, descer aqui embaixo e deixar sua ideia de vídeo, mano. O que custa? Dito isso, galera, vamos ao vídeo. Fala curioso e curiosa de plantão, eu sou o Neto e você está no Curiosidade Nerd. Bem galera, antes da gente citar as origens do Adão Negro, isso mesmo, origens no plural, eu gostaria de explicar duas coisas. Galera, o universo das HQs não existe só de hoje, o universo em si da DC tem cerca de 82 anos, desde a sua primeira história em quadrinhos, e é natural que durante esses longos anos, muitos leitores antigos e jovens como eu, ficarem confusos, tanto com a cronologia quanto pelo roteiro. Isso é completamente normal, visto que a própria editora também estava e ainda está um pouco confusa com seus lançamentos. A DC, vendo isso, decidiu criar o seu primeiro reboot, A Crise nas Infinitas Terras. Evento esse, galera, que mudaria a história de todos os seus personagens e também dos seus coadjuvantes, junto obviamente com Adão Negro. Bem galera, você já sabe, eu já falei aqui de Crise nas Infinitas Terras muitas vezes. Crise nas Infinitas Terras e a morte da Gwen Stacy, pra mim, foram dois arcos gigantescos nos quadrinhos, porque mano, foi o começo da Era de Bronze, que viria a ser muito boa por sinal. Mas vamos deixar de enrolação e vamos logo para a primeira história de origem do Adão Negro. Só vou ressaltar aqui uma coisa, que essa primeira história de origem vai ser antes da crise, ok? Essa vai ser a primeira da primeira história de origem, beleza? Dito isso, vamos à história. No Antigo Egito, mais especificamente na época do faraó Ramsés II, o mago Shazam servia ao faraó cegamente durante anos, mas o próprio estava constantemente pensando em achar um novo mago, uma pessoa que pudesse carregar o título de mago Shazam. E durante as inúmeras pesquisas, o mago Shazam original finalmente achou um substituto à altura, chamado Adão. Adão, por sua vez, era filho do faraó Ramsés II, e ele por sinal era um homem muito corajoso e justo. Mas tudo vinha a mudar quando a filha do mago Shazam original, que era metade demônio, decidiu colocar uma maldição no Adão. Essa maldição constituía em toda vida na qual o Adão pronunciasse a palavra Shazam, em vez de ele ganhar os seus poderes dos antigos deuses gregos, ele ganharia os seus poderes dos antigos deuses egípcios, principalmente os poderes dos deuses Shu, Reu, Amon, Zetu, Aton e Mehen. Galera, se eu pronunciei algum nome desses deuses errados, me perdoe, porque eu não sei, eu não me ligo muito com a mitologia egípcia. Ou seja, se eu falei algum nome desses deuses aqui errado, me perdoe, beleza? Uma curiosidade bastante interessante sobre esses deuses é que as suas iniciais juntas formam a palavra Shazam. Bem, até aí tudo bem, porque mesmo com a troca de deuses, o Adão continuou seguindo o pai, faraó Ramsés II, cegamente igual ao seu sucessor. Por sinal, foi nesse tempo que o Adão ficou conhecido por todo o Egito como o poderoso Adão. Por causa das suas responsabilidades como mago, ele precisou abandonar a sua terra natal, a pequena aldeia de Kandak. Durante esse grande intervalo de tempo, a sua aldeia foi invadida e toda a população, junto com seus familiares, foram mortos, menos ele e o seu pai. Adão, por sua vez, se sentiu responsável por todas as vidas tiradas da sua aldeia, prometendo daqui por diante fazer justiça em nome de todos. Foi também naquele momento em diante que o, entre aspas, poderoso Adão começou a se corromper pelo poder e se intitulou como Adão Negro. E bem dizer Abraham Lincoln, né galera? Quer conhecer alguém, dê poder a ele. E uma das suas primeiras atitudes para promover a paz, entre aspas, foi querer tirar o trono do seu pai e assumir o trono de todo o Antigo Egito. Com aquele poder correndo entre as veias do Adão, ele não era páreo por ninguém. Durante algum tempo, o Adão começou a impor as suas leis e ordens, se tornando em si um ditador. O mago Shazam, vendo todo o mal na qual seu sucessor estava fazendo, não teve outra opção a não ser banir o Adão Negro para a estrela mais distante do universo. Bem galera, essa história inicial aborda Kandak como uma aldeia bem pequena e também mostra a relação entre o mago Shazam e o faraó Ramsés, também a relação do Adão com o faraó Ramsés. Essa história de origem não é uma das minhas preferidas, tem mais duas aí pra frente, então vamos deixar de enrolação.
Bem galera, antes da gente falar a segunda história de origem do Adão Negro, eu queria contextualizar toda a situação na qual estava acontecendo com os direitos autorais do Adão Negro, beleza? Não só do Adão Negro, mas sim de todo o universo dele. Bem galera, o Adão Negro, assim como o Shazam e todo o seu universo, fazia parte de uma editora em quadrinhos chamada Fawcett Comics. Inclusive foi essa editora que fez essa história de origem na qual eu acabei de citar. Visto todo o sucesso na qual o Shazam e o Adão Negro estavam fazendo, a DC, que nem é boba nem nada, decidiu comprar os direitos autorais do Shazam e do Adão Negro. Óbvio que junto com esses dois personagens vinha vários outros coadjuvantes do universo do Shazam. É como se você fosse no supermercado e comprasse aquele famoso produto que está em promoção dizendo pegue um, leve dois. Obviamente com todo o respeito. Bem galera, só que aconteceu um porém. Como a DC na época estava com seu universo todo bagunçado, a própria decidiu colocar um Shazam em outra terra diferente dos seus personagens principais. Até porque mesmo que os personagens estivessem dando dinheiro para outra editora, eles em si não tinham nenhuma garantia que eles iriam dar dinheiro. Então para evitar futuros problemas, eles decidiram colocar todo o universo do Shazam em outra terra para não se misturar com os heróis principais, Batman, Superman e por aí vai. Só que os anos se passaram e a DC já estava cansada de ver o seu universo bagunçado. Então a própria decidiu revolucionar a indústria de quadrinhos, criando assim uma coisa antes nunca vista, chamada de reboot. Evento esse chamado de Crise nas Infinitas Terras. E esse evento revolucionou todo o universo DC e organizou todas as histórias de origem, até então confusas. E uma dessas histórias de origem foi a do Adão Negro. Bem galera, agora a segunda história de origem vai se passar pós Crise nas Infinitas Terras. A primeira se passava antes da Crise das Infinitas Terras e essa vai se passar após Crise, ou seja, é uma nova história de origem. Mas para quem não sabe, essa nova história de origem tem sim uma relação com a antiga, ou seja, basicamente a DC fez uma nova, mas utilizou o esboço da antiga. Vocês vão entender. Bem galera, simplificando muito, basicamente a DC transformou tudo aquilo visto antes do Adão Negro em canônico, só mudando algumas coisas, como por exemplo o fato do Adão não ser filho mais do faraó Ramsés II. Nessa nova origem isso aconteceu pelo contrário, o Adão não era mais filho do faraó Ramsés II, mas sim um humilde servo do faraó Ramsés II, que o mago Shazam viu que ele tinha um bom coração. Tirando isso, basicamente a história continuou a mesma, mudando apenas o fim na qual o mago Shazam tinha dado ao Adão. Em vez de o mago Shazam banir ele para a estrela mais distante do universo, o mago Shazam selou ele em um amuleto. Por isso o próprio colocou um amuleto junto com o antigo faraó e o enterrou. Séculos se passaram e por incrível que pareça, os pais do Billy Batson, o atual Shazam, nessa versão, se tornaram arqueólogos e dessas expedições ele encontraram um amuleto, aquele mesmo amuleto na qual o mago Shazam selou o Adão. Mas infelizmente eles não estavam a sós, pelo contrário, eles estavam com a reencarnação do Adão Negro, que dessa vez se chamava Tel-Adam. O próprio, por algum motivo não explicado, descobriu que era a reencarnação do Adão Negro. Então o antigo mago, assim que pôs os olhos no amuleto, não pensou duas vezes e o roubou. Os pais do Billy Batson até tentaram impedir, mas infelizmente foram mortos no processo. Bem galera, essa é a segunda história de origem do Adão Negro. A terceira história de origem do Adão Negro, isso mesmo, terceira, surgiu dos Novos 52, que foi basicamente um novo reboot dado pela DC, que reformava e rejuvenescia alguns personagens da editora. Alguns por sua vez também ganharam uma nova história de origem, que foi no caso do Adão Negro, muito similar por sua vez ao trailer divulgado pela DC. Bem galera, para quem não sabe o que é os Novos 52, é basicamente o evento Flashpoint. Vamos lá galera, teve vários reboots após Crise das Infinitas Terras, mas a DC em si, ela entrou nessa nova era da Crise das Infinitas Terras, mas ela tava vendo que seus personagens estavam ficando muito antigos, estavam com ideologias antigas. Então o que é que eles fizeram? Vamos rebootar tudo de novo. Então eles colocaram Flash para fazer um reboot. Para quem não sabe o que é o Flashpoint, é o fato da qual o Flash volta no tempo para salvar a sua mãe. Quando ele faz isso, ele muda toda a história do universo DC, mudando muitas coisas. Após o Flashpoint, vários dos personagens da DC ficaram mais jovens e até mesmo seus uniformes ganharam novos detalhes, como por exemplo foi nessa época na qual os personagens da DC deixaram de ter a cueca por cima da calça. Foi nesse evento na qual mudou o traje do Batman, do Superman, do Aquaman, ou seja, o Flashpoint deu início aos Novos 52. E como mudou toda a história, até mesmo o visual dos personagens, o Adão Negro não seria diferente.
diferente. Nessa nova história de origem, Kandak, que na primeira origem do Adão Negro era um vilarejo, se transformou em uma enorme cidade, na qual era completamente escravizada pelos seus soberanos. O mago Shazam, junto com os demais magos, vendo aquela situação, decidiu por sua vez escolher um novo sucessor, um herói que pudesse caminhar os seres humanos para uma nova era. Esse herói, por sua vez, foi um menino chamado Aman, que era um jovem de bom coração. Quando o garoto foi chamado para o Conselho da Eternidade, ele aceitou a proposta, mas com uma condição: ele só aceitaria de verdade se os magos na ocasião salvassem a vida do tio dele, o Adam, que se feriam numa tentativa de salvar a vida do garoto. Os deuses, por sua vez, aceitaram a proposta do menino e disseram que a partir daquele instante, o poder dos antigos deuses gregos estariam escorrendo por suas veias. E após isso, Adam, o seu tio, e Aman, o sobrinho, pronunciam a palavra Shazam. E quando piscam os olhos, ambos estão em Kandak. Mas quando tudo aparentava estar certo, Aman fala o seu plano para libertar Kandak, que é basicamente ensinar os ditadores a terem compaixão e amor pelos próximos. Mas por sua vez, o seu tio Adam não acreditava mais na humanidade, e quando ambos iriam falar a palavra Shazam, o tio do garoto, Adam, mata e rouba para si todo o poder. Adam, por sua vez, não perde tempo, invade Kandak, tomando assim o trono só para si, impondo uma nova ditadura, aonde ele dizia ser a justiça. Quando o Conselho da Eternidade ficou sabendo das ações feitas pelo Adam, eles não pensaram duas vezes, eles foram para a guerra. A luta em si foi tão feia que de um Conselho da Eternidade só sobrou um único mago, o mago Shazam, que por sua vez selou o Adão Negro para que ele nunca mais viesse a vir à tona novamente. Bem, galera, essa história é uma das mais darks do Adão Negro, vocês puderam ver, e é uma das minhas preferidas, porque ressalta bem esse aspecto do Adão Negro, de ser uma espécie de anti-herói virado mais para vilão, mas que no fundo ele quer o bem de Kandak. Essas são as 3 histórias de origem do Adão Negro, são todas, para quem não sabe. Eu tentei abordar o máximo possível dos bastidores, também o que acontecia na história. Recomendo muito que você leia pelo menos uma dessas HQs. Se for ler, recomendo a última, porque é uma história de origem mais atual, mais presente, e é uma leitura muito mais fluida e fácil de você ler. Dito isso, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E mano, se você é novo aqui no canal, não se esquece, mano, por favor, se inscreve aqui neste canal, porque toda segunda e quinta às 7 horas eu estou postando um vídeo aqui neste canal com muito conteúdo de animes, filmes, séries, HQs e por aí vai. Dito isso, galera, fique com Deus, valeu, falou e tchau.